saúdo com a paz do Senhor. Vamos hoje com o nosso propósito de meditar nos Salmos, os 150 Salmos em 150 dias. Hoje com o Salmo 13. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. Ó Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? Por quanto tempo devo tomar conselho de minha alma, tendo tristeza no meu coração diariamente? Por quanto tempo será exaltado o meu inimigo sobre mim? Considera e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, eu prevaleci contra ele, e não se regozijem aqueles que me perturbam quando eu vacilar. Mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. Glória a Deus. Então, esse salmo, a gente vê aqui uma alma abatida, uma alma desesperada, uma alma em sofrimento diante da situação. E quantas vezes a nossa alma se encontra dessa forma? Nós lemos a Bíblia, nós ouvimos pregações, nós falamos o tempo todo que Deus é fiel. Essa é uma frase, jargão, que é costumeiro se falar. Deus é fiel. Olha, Deus vai dar vitória. Deus está no controle. A gente sempre fala e ouve essas coisas. Mas, no livro de Gálatas, capítulo 5 e o versículo 17, diz que a carne e o espírito se opõem um contra o outro, causando então uma luta. Porque a carne, ela puxa para as coisas carnais. E o nosso espírito, ele puxa para as coisas espirituais. Porque a carne vem do pó da terra. Terra, a gente já sabe que é coisas carnais. O espírito vem de Deus, coisas espirituais. Então, nessa luta, a nossa carne, os nossos olhos carnais, os nossos olhos físicos, a nossa mente, a parte humana, a parte carnal, a parte que vê apenas o que está à nossa frente, ela nos puxa para o desespero, para o medo, para o sofrimento. Já o espírito, ele puxa para Deus, o seu Criador. Lembra-se de que Deus o criou, Deus o fez, Deus o colocou onde está, no lugar, no tempo certo. E que Deus tem um propósito e um tempo para todas as coisas, assim como diz lá em Eclesiastes, capítulo 3. Que há um tempo debaixo do sol, um tempo e um propósito para todas as coisas. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz: os sofrimentos atuais não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se a gente olhar pelo Espírito, pensar no que ansiamos, no que esperamos depois dessa passagem aqui pela terra, a gente vai meditar que tudo aqui é passageiro
Não dá para comparar com a glória de Deus que está reservada para nós. O salmista disse no Salmo 119, e o verso 18: abre os meus olhos para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Então, há uma promessa de que se andarmos na lei do Senhor, o próprio Salmo 1 fala sobre isso. Bendito é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando a gente medita na lei do Senhor, lei, o que é lei? São preceitos, são mandamentos, são ordenanças que implicam num resultado. Quando a gente obedece, as coisas acontecem de acordo com o propósito de Deus e as bênçãos nos sobrevêm. Um versículo que eu gosto de citar muito é Deuteronômio 28, que diz que se obedeceres atentamente os mandamentos que o Senhor ordenou, as bênçãos viriam até nós. Bendito serás na tua casa, na tua família, com a tua vida, com o teu campo, teus negócios, com tudo, se atentamente ouvires e obedeceres. Então existe aí um se. Muitas vezes se quer bênçãos sem obedecer, sem atentar para a vontade e a palavra de Deus. Mas é necessário nós estarmos atentos, porque Deus tem um plano. Nós fazemos planos, mas Deus ele tem um propósito na vida de cada ser humano. Lá em Provérbios 19, 21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Desde o seu nascimento, desde o meu nascimento, Deus traçou um propósito para cada um de nós, e se nós estivermos na vontade de Deus, atentando para a sua palavra, para a sua vontade, para os seus caminhos, nos colocando diante dele, ele é fiel e justo para nos conduzir. Então o salmista começa com a alma angustiada: Senhor, por quanto tempo me esquecerás? Para sempre? Por quanto tempo esconderás tua face de mim? E aí ele começa a falar da tristeza da sua alma, do seu coração, como ele vai tomar conselho com a sua alma se ela está angustiada, está triste, o seu coração está triste. Fica difícil porque ele só consegue ver o que os inimigos estão prevalecendo todo o tempo. E ele pede: considera-me e ouve-me. E ele esquece que nós estamos cravados nas palmas da mão de Deus. Isaías 49, 15 e 16, a parte A. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho que amamenta? Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. E a parte A do versículo 16: eis que eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Então a gente vê o amor de Deus, o amor daquele que nos criou, que nos formou à sua imagem e semelhança, no ventre da nossa mãe. E é importante pensar que já começamos a vida vencendo. Já começamos a vida no propósito de Deus, porque quando é expelido o espermatozoide masculino, são milhões, eu acredito que 50 milhões aproximadamente, de sementinhas ali, correndo atrás do óvulo materno, feminino, para a fecundação da vida. Em meio a 50 milhões aproximadamente, penetrou o óvulo e de apenas 2 células que se multiplicaram, formando um embrião, e foi brotando como uma plantinha,
dando à luz a uma criança que se tornou esse ser que está falando aqui, esse ser que está ouvindo aí, de uma forma gloriosa, maravilhosa. Então nós vimos aí o propósito de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu do acaso. Você foi escolhido. Você foi escolhida para nascer, para viver, para estar nesse tempo, para estar nessa família, para estar vivendo esse momento. Então Deus, Ele nos tem na palma da sua mão, porque foram as suas mãos que nos fizeram. Então é motivo de nós confiarmos, é motivo de nós procurar lembrar o nosso espírito, a nossa alma. O espírito sabe, mas a nossa alma o tempo todo. E aí, Davi, com a sua lamentação, porque nós podemos sim falar com Deus, contar aquilo que nos aflige, contar, Ele sabe de tudo, porque Ele está presente em todos os lugares. No Salmos 139 diz que não há lugar algum onde se possa esconder de Deus, da sua presença. Portanto, Ele está aqui, Ele está aí. A glória de Deus, a presença de Deus enche toda a terra. Então precisamos lembrar. E o salmista, ele fala. E depois ele diz que as palavras, no verso 6, que as palavras do Senhor são palavras puras, como no verso 6 do capítulo do Salmo anterior, do 12, que as palavras do Senhor, elas são puras e como a prata são refinadas. Então, significa que as palavras de Deus, ela não falha, elas são puras, elas são filtradas, ela vem no momento certo. E aí, depois dessa lamentação toda, ele diz no verso 5, mas eu confiei na tua misericórdia, meu coração se regozijará na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. Ele vem para o futuro, Ele passa pelo presente, Ele vai para o passado, e assim são os salmos dele. São versos, são como poemas que refletem a sua tristeza, mas que ele consegue a vitória, assim como conseguiu já em outros tempos. Ele confia, porque sabe que as misericórdias do Senhor são abundantes e são de geração em geração. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tratou generosamente. Vamos cantar ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos livrado, até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem nos dado vitória. Quantos e quantos problemas já vencemos e vamos continuar vencendo. Porém, vamos atentar para a lei do Senhor, para a vontade do Senhor, para a palavra do Senhor, para andar nos seus caminhos e assim receber as bênçãos que Ele tem para nos dar, porque Ele é fiel. Gratidão por você chegar até aqui. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, que o seu dia seja uma maravilha, sua noite, sua vida seja maravilhosa e que tenhamos as bênçãos de Deus e a nossa confiança firme nele em todo o tempo. Um beijo no coração.